nossa organização, que é a Bárbara dos Santos. Fique à vontade, Bárbara, para colocar o seu material, caso exista. A palavra é sua, fique à vontade. Olá, bom dia. Vocês escutam bem? Bom dia, escutamos, sim. Aqui a internet está oscilando, que eu estou na universidade, então se cair, vocês me avisam no chat e se travar alguma coisa, tá? Pode deixar, estou atenta. Vou compartilhar. Deixa eu abrir aqui. Bom, pessoal, então, bom dia a todos. Eu vou colocar aqui no modo cheio. A apresentação ficou... Dá para ver agora no modo horizontal? Sim, está na tela cheia, perfeito. Tá, joia. Então, eu vou iniciar. Eu estou sem ver vocês, qualquer coisa vocês me avisam. Bom, então eu sou a Bárbara, eu sou professora de artes na Prefeitura de Limeira, pertinho aí da Cíntia, e venho apresentar esse primeiro trabalho, que eu intitulo Inventos Poéticos, Bordaduras em Imagens e Palavras. Esse ano iniciei o mestrado profissional em artes, aqui pela Unesp, Instituto de Artes. Então, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco essa caminhada que eu venho buscando aí no mestrado, a partir também dessa vivência na escola e dessas experiências com os estudantes e os desdobramentos que a gente vai fazendo aí com as literaturas, enfim, né? Então, inventos poéticos, bordaduras em imagens e palavras. Então, é um trabalho, é um relato de experiência, a partir de uma sequência que eu coloquei virtual online, realizada no segundo semestre de 2020, ali na metade ali daquele ano mais crítico, com 3 turmas de estudantes de 5º ano, no contexto da aula de arte, numa escola de ensino integral. Então, foi proposto aos estudantes inventar com a câmera, a partir de objetos guardados em diferentes lugares da casa, na qual eles fotografar e depois enviar essas imagens. Então, foi um processo de pensar como continuar, então, dando essa visibilidade para eles, né, do que é a arte, né, desses processos que a gente vem fazendo na escola, mas uma vez que a gente não podia mais estar no espaço escolar coletivo, então a gente pensou um pouco nesse processo de trazer a escola para casa e explorar esse ambiente a partir dessas fotografias. Então, durante o exercício fotográfico, foi disponibilizada uma lista de músicas e de canções, e eles foram compondo, né, uma poética entre música, paisagens sonoras, com imagens e palavras, e algumas coisas que a gente ia propondo para eles, né? Então, o objetivo aqui é possibilitar que os estudantes, então, componham, que eu estou chamando aqui de bordaduras em imagens e palavras, que é uma ideia de uma artista que eu gosto muito, que é a Edith Derdick, que ela tem um livro sobre linhas de costura, onde ela vai trazer essa ideia de linha, né? E pensar mais amplamente a partir também do bachelor, que é a casa como espaço de criação e invenção. Então, pensando essas duas referências, como que a gente poderia, então, trazer esse trabalho e esses desdobramentos para os estudantes, né? Não perdeu a conexão, né, gente? Não, a gente está te ouvindo. Ai, tá bom. Ai, deixa eu voltar aqui. Eu tô sem ver a internet, sem nada aqui. Então,
Então, a partir da experiência com a câmera, foi possível observar o lugar de fala, né, que eu estou chamando aqui, e como os estudantes se reconhecem em imagens e palavras, desvelando suas particularidades e pensando esses outros modos de invenção e de poéticas, né, que são esses modos que eu estou chamando aqui de deslocamento, né, de estar em deslocamento. Então, aqui são algumas imagens que eu vou mostrar para vocês. Então, foram fotografias que eles foram fazendo, né, e a gente foi trazendo para eles também os objetos que eram comuns, né? E aí pensar o que essas imagens possibilitam pensar, né? Então a gente traz um poema que vai pensar, no caso aqui a gente tem um objeto, né, que é um signo compartilhado por todos nós, mas pensando poeticamente, também tentando trazer o sentido do dicionário, né, para pensar se esse objeto que a gente está diante dele é isso mesmo, ou a gente pode inventar outros modos de pensar esse objeto, né? Então, aí a gente foi fazendo composições, isso tudo foi feito, o quinto ano foi elaborando, eles foram fazendo, a gente foi conversando, pensando como que essas imagens e essas palavras, né, que eu estou chamando aqui de bordadura, né, que é um termo que a Edith Derdick usa nos trabalhos de linha dela, mas para pensar que esses modos de compor com imagens e palavras possibilitar essas bordaduras que estão aí escondidas, estão ocultas de alguma forma, e a gente quer dar uma visibilidade no sentido de pensar que isso é arte, isso é e são modos também de pensar o espaço, né? A referência do Bachelard ele vem muito nesse sentido, de pensar a casa como um espaço de criação, a casa como esse potencial que pode trazer aí para os estudantes novas formas de entender, uma vez que a gente não tinha mais a escola ali, né, o espaço físico da escola. Então, adiante aqui. Então, a gente tem outras composições. Então, aqui, vou mostrando para vocês, irem vendo como que essas composições, então, a gente, né, eu fui pensando nessas referências também, né, de artistas, de mulheres e de personalidades também que talvez não seja tanto do repertório deles, mas que de repente eles podem ter ouvido de algum familiar. Mas então a gente foi tentando trazer essas outras referências para pensar como que essas bordaduras com imagens e palavras elas podem trazer um significado, e mais do que isso, né? Eles terem essa autonomia de compor poéticas do espaço, né? Uma vez que a gente estava ali, né, na aula de arte online remota, né, a gente teria que continuar esse processo de criação com eles. A gente teria que continuar pensando a arte então, como essa proposta poética artística, onde seria então a criação a partir do repertório, do olhar dos estudantes, que é o mais importante aqui desse trabalho. Então, a referência do Bachelard, né, que eu gosto de pensar da casa como esse primeiro canto do mundo, né, como ele diz, né, é o primeiro universo, né, um verdadeiro cosmos. Então, quando a gente olha para essas imagens, a gente vê diferentes possibilidades, né? Quando a gente mostra essas imagens para eles depois, eles não reconhecem mais aquele espaço como deles, porque eles falam que agora não é mais meu, agora é nosso, é coletivo, porque as imagens estão povoadas dessas outras formas aí de pensar, né? O espaço, a casa, enfim. Então, eu gosto muito de pensar na poética do espaço a partir do Bachelard e também com a Edith Derdick, essa questão das bordaduras, que é um termo que ela usa que eu gosto bastante. Aqui a gente tem uma outra composição, né? Então, pensar um pouco esses objetos, né? Esses objetos que guardam memórias, né? Esses objetos que têm um significado para as famílias, e a gente tira esses objetos ali, né? E pensa a partir deles, com as músicas, com os poemas, a gente dá uma nova, vamos dizer assim, a gente dá uma marca, né, ou uma ideia nova que o objeto não tinha até então, né? Então, isso parte também deles, né? Então, isso que é interessante, né? Eles se colocarem na imagem também de alguma forma, né? Pensar essa construção, né, das poesias, das imagens também, como essas formas de pensar esses deslocamentos, né? Então, isso foi bem interessante de pensar durante o exercício. E também, nessas imagens, como é pensar a palavra imagem, né? Que às vezes a gente, talvez aí por uma questão, não sei, né,
da própria ciência, a gente vê algumas coisas de tentar separar, né? E o que a gente tenta fazer aqui é buscar que essa palavra, ela não é só palavra escrita, decodificada, uma palavra da língua, né, que a gente está pensando aqui, mas essa palavra, ela está povoada de imagens, e as imagens povoadas dessa escrita, né, dessa palavra que tem significado, essa palavra que está nos colocando aqui, nesse momento, por exemplo, né? Então, isso é pensar essas formas poéticas entre palavra e imagem, né, que eu chamo de bordadura, mas que traz e possibilita que os estudantes, então, possam enfim, a partir das suas criações, pensar esse espaço, que a gente tem outra composição, e aí também esses enquadramentos, né? Então, isso também que é interessante de pensar na fotografia, é como esses enquadramentos também revelam e mostram uma maneira desses estudantes também significarem o espaço, né? Então, a gente vem mostrando para eles como que é pensar com a câmera, quer dizer, a câmera pensa, né? Como que a gente faz com que a câmera também revele coisas que a gente está pensando, né? Então, pensar também essa câmera como não só um dispositivo que está ali, mas, no caso, o celular, né, que eles fizeram com o celular, mas pensar também que essa câmera, ela guarda subjetividades, ela guarda essas singularidades, que quando a gente está em contato com ela, a gente consegue, então, fazer, quer dizer, é uma simbiose, né, da câmera e de quem está operando com ela. E aí eu então finalizo com a Edith Terdick, né, que é essa artista que eu gosto bastante, e aí pensar essas imagens, me vem muito essa referência da linha, né, que ela vai dizer linha substantiva, frágil, torta e fina, né, sintonia pronta para se quebrar e se dobrar, e torcer, verter sobre si mesma, tal qual um verso que decide quando movimenta um lugar. A prosa vai em linha reta, bate na margem e retrocede, e mesmo assim, caminho vai e vem sem fim. E mesmo assim, quando algo existe, existe porque resiste, insiste e não desiste. Exige um quase um vão por um tris. Então, acho que é um pouco essa ideia, né? Que pensar essas imagens aqui, como os estudantes fizeram essa composição, é pensar essas linhas, né? Essas linhas que estão fora da imagem, as linhas que estão, as linhas físicas, né? Essas linhas subjetivas, essas linhas substantivas, como ela vem trazendo, que é uma referência, eu gosto de pensar que os estudantes também tiveram contato com algumas imagens dessa artista, né, que é pensar como essa linha, ela resiste, né, então como esse caminhar dos estudantes resiste a tantos empecilhos e tantas coisas que vêm acontecendo, mas que a partir disso a gente pode criar, a gente pode transcender, né, então essa correnteza, esse transbordamento que faz fluir. Então eu finalizo aqui com as referências. E agradeço e desculpa aí as questões técnicas. Muito grata, Bárbara. Que trabalho incrível, parabéns. Bem bonito, né, ver essa ampliação de olhar para os espaços, pensar composição, né, e toda essa poesia de algum modo já dentro da escola, né? Muito grata. Patrícia, eu tenho um outro trabalho, você quer que deixe depois para o final? Acho que é legal, né? Eu acho que sim. Ontem você tinha comentado que poderia Isso. ser, né? Então, Tá depois ótimo. da última pessoa, eu te chamo de volta. Ok, tá certo. Obrigada. Eu vou chamar